Então Camilo fala tempos de solidão, é um do capítulo. Quantas pessoas vivem na solidão, solitárias? E às vezes solitárias com outras pessoas à sua volta. Não é o solitário propriamente sozinho, solitários num lar cheio de pessoas, solitários num ambiente de trabalho cheio de pessoas. Tempos, diz Camilo, tempos de violência, tempos de medo, insegurança. Será que nós não estamos sintonizados em algum momento com essas faixas do medo e da insegurança? Quando o Arthur vem nos falar aqui de coragem, que está estampada em sua camiseta. Às vezes na casa espírita, tarefas que necessitam de voluntários, e nós estamos ali em tempos de medo, porque eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não tenho tempo, e os benfeitores dizem que às vezes nós mascaramos medos e inseguranças com esta frase, não tenho tempo, quando na realidade estamos mascarando medos. Diz Camilo, tempos de sensualidade, tempos de descomprometimento. Às vezes queremos, mas temos dificuldade de nos comprometer com o bem, nos comprometer com a casa espírita que frequentamos. Eu sempre gosto de fazer este link com a casa espírita, porque aqui estamos num evento espírita e boa parte da nossa vida nós estamos na casa espírita. A casa espírita tem sido para nós esse santuário, este abrigo, este refúgio. Na mensagem que citei na minha fala de ontem, a exposição da Revista Espírita, que às vezes somos almas há muitas reencarnações descompromissadas. Aí vem o convite e dentro de nós se agita esta falta de compromisso. Tempos de escândalo. Porque uma pergunta como essa, para onde caminha a humanidade, exatamente nesse tempo atual de guerras, que não é novidade, não é de hoje, nunca passou um século na Terra sem que não houvesse uma guerra, mas hoje as pessoas procuram tempos de escândalo, onde o interesse pessoal se sobrepõe ao bem comum, ao interesse público. Então são tempos desafiadores, sem dúvida alguma. Daí Camilo propor, mas também são tempos de definições. E que ele tem uma frase muito bela na obra Justiça e Amor, tempos difíceis e desafiadores, definidores esses tempos atuais. São oportunidades para que as almas encarnadas na Terra escolham de que lado desejam estar, se na luz, se na treva. Então nós olhamos a política, olhamos o cenário nacional, internacional, mas a doutrina espírita é para nós esse medicamento para as nossas almas, para que não possamos perder a esperança. E eu achei interessante quando o Arthur trazia aqueles personagens da época do Cristo, da ambiência da crucificação, porque eu tinha usado uma obra para preparar a nossa fala, de Francisco Cândido Xavier, Os Mensageiros, onde tem ali André, Luiz, Aniceto, mantendo contato com Ismalha. Toda a obra que a gente vai ler tem uma mulher, né, que se destaca na obra. O Emmanuel vai fazer a autobiografia, as mulheres se destacam na obra, né? Os sentimentos da mulher, o devotamento, e ali na obra que nos marca a Ismalha, casada com Alfredo. E num dado momento, no capítulo 18, ela vai fazer essa comparação, a Jerusalém de ontem e a humanidade de hoje. Porque quando Jesus falava a Jerusalém, a Jerusalém simboliza toda a humanidade. A terra prometida é o mundo regenerado do porvir. São estes símbolos do Evangelho que a doutrina espírita nos ensina a entender. E ela fala, nós somos ainda a Jerusalém de ontem, desdenhando a mensagem do Cristo e o crucificando todos os dias no madeiro da indiferença e do desdém. Olha que mensagem forte. Será que nós estamos, em alguma medida, todo dia, crucificando o Cristo, simbolicamente falando? No trânsito,
na vida pública, na vida em sociedade, por conta do desdém à sua mensagem? Somos a Jerusalém de ontem ainda. Ela diz, ainda estamos repetindo a política dos Césares, onde o interesse pessoal se sobrepõe. Quantas vezes fazemos melindres na casa espírita por questões bobas e simples, porque queremos que a nossa opinião, o nosso interesse pessoal se sobreponha ao interesse da casa, ao interesse do local, ao interesse nobre do lar. A gente quer pôr o nosso interesse pessoal. Quantas brigas, quantos melindres na casa espírita, no lar, no trabalho, porque queremos que o nosso interesse pessoal, muitas vezes desajustado e desarmonizado, se imponha. Às vezes recebemos notificações de multas de trânsito e aquilo viola o nosso interesse pessoal porque daqui a pouco vai suspender a minha habilitação e a gente começa ali a procurar parentes e amigos para poder transferir pontos de multa, né? É o nosso interesse pessoal em detrimento da ética, do interesse público. Isso é uma luta que eu converso, quantos de nós não passamos por isso? Vejam como essa questão é trazer estas características, as negativas e as ideais, para que possamos nos avaliar em que pé estamos, como propõe o caminho, na luz ou na sombra. O interesse dos Césares. A justiça de Pilatos, diz ela. Isso que eu falei, a sintonia com a fala do Arthur. A omissão, a indiferença e lidando com a culpa. Omisso, indiferente. Todas as vezes que nós permanecemos omissos e indiferentes à oportunidade de crescer, servir e fazer o bem, nós somos, entre aspas, Pilatos. Nessa simbologia que Ismália está aqui nos trazendo. Todas as vezes que nós estamos ali, a casa espírita nos oferece oportunidade de tarefas e nós ficamos omissos, indiferentes, nós estamos Pilatos. Todas as vezes que na vida em sociedade surge uma oportunidade de servir e fazer o bem, o cristão é ativo na sociedade em que se movimenta, diz Joana, nós estamos, entre aspas, Pilatos. Como diz Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, se diante das injustiças eu permaneço neutro, eu estou do lado do opressor. Quantas injustiças não passam às vezes por mim? Injustiças pequenas, mínimas, maiores, e eu permaneço ali indiferente, passivo. São questões que o autoconhecimento sério nos propõe. Porque nós somos fartos em apontar problemas na nossa sociedade, mas temos dificuldade de nos colocar, o que posso fazer para resolver isto? Às vezes não vamos resolver em totum, integralmente, mas vamos levar uma contribuição, minimizar. Eu tenho um companheiro espírita já desencarnado, seu Alexandre Neri, foi um dos fundadores da casa espírita em que frequento, um médium extraordinário, uma pessoa de bem. E às vezes os missionários, como o Arthur nos falava, nos trazem exemplos assim impactantes e chocantes para realmente despertar em nós esse compromisso com o bem. Por isso que às vezes falas fortes, o sermão profético tem essa característica de uma fala forte, um tom mais enérgico. Seu Alexandre Neri era motorista naquela 1980, foi à cidade de São Paulo a trabalho, e naquela época ele foi assaltado, nem sei se usa mais essas expressões, eu ainda usava na infância os trombadinhas, né? Foi assaltado por alguns trombadinhas, e aí ele voltou para Itapetininga, narrou lá na nossa casa espírita, não a mim, a outros que depois nos contaram a notícia. E ele disse, nossa, seu Alexandre, você foi assaltado lá por trombadinhas? Foi. E daí, você foi à delegacia fazer boletim de ocorrência? E ele disse, não me senti em condições morais de fazer isso, porque nada tenho feito para tirar estes jovens delinquentes da rua. É forte? Quer dizer que se eu for assaltado, furtado, eu não posso fazer um boletim de ocorrência? Claro que eu posso. Claro que eu posso, está dentro daquilo que nós podemos fazer, acionar a justiça humana para agir. Mas vocês percebem a mensagem forte? Quantas vezes estamos omissos? E existem os conselhos municipais para nós podermos atuar, criarmos uma ONG,
Então, muitas vezes, estamos ainda hoje repetindo a justiça de Pilatos. A fé dos fariseus, diz ela, exterior, mais preocupado com a aparência, essa fé realmente frágil. Como disse também aqui o Arthur, né? Mede-se a grandeza da nossa fé diante dos desafios existenciais, diante da dor, dos obstáculos. Essa é uma frase de Joana: mede-se a grandeza da nossa fé diante dos desafios existenciais. A nossa fé é a fé dos fariseus ou é a fé raciocinada, essa fé que nos conecta com o divino, que nós estamos exercitando, manejando no nosso cotidiano? É aquela fé que vem os problemas e a gente... Porque quantas vezes nos deparamos com companheiros espíritas que diante da dor, a fé se fragiliza. E fala, mas eu dou passe na casa espírita, eu sou médium, eu sou dirigente de grupo de estudo, como é que me acontecem essas coisas? Preciso estudar novamente a doutrina espírita, porque não compreendeu que não há privilégio. Nós passamos pelos desafios, em especial com a fé espírita, para ali tirarmos as melhores lições e, de alguma forma, servirmos de um exemplo modesto. Porque diante da treva ainda, uma pequenina luz é referência para muitos se situarem e caminharem adequadamente aqui na Terra. E ela diz ainda, os negócios com Anás e Caifás. Procuramos manter o status, o poder, a aparência. Nas redes sociais hoje, então, há uma cobrança, uma pressão por isso. Mantença de aparência, de poder, daquilo que verdadeiramente não somos. Às vezes a Casa Espírita nos oferece um cargo, uma tarefa, e a gente fica preso a esses cargos, a esses poderes que na Casa Espírita também são transitórios. Temos que ser ali mero instrumentos do alto para melhor nos conduzir diante dessas responsabilidades que assumimos na Casa Espírita. Ela cita ainda a crença de Jairo, o chefe da sinagoga, né? Que ele oscila ali em Cristo, né? Ele oscila. Ora o vê como Salvador, como Messias, ora não. É aquela oscilação, né, simbólica de Jairo, e nós às vezes estamos assim. Então é muito interessante. Mas sabemos que a espiritualidade vem agindo intensamente. Nós hoje temos na literatura espírita algo valioso. Nós temos obras extraordinárias, a começar pelo Evangelho, a nossa fonte primária, o sermão profético, parábola dos vinhateiros homicidas, há tantas mensagens que falam desta época. Temos Allan Kardec, o cristianismo redivivo, o espiritismo, tratando dessa temática, em especial na obra Gênesis, a terceira parte. E temos algo que eu acho que vem em essas obras subsidiárias sérias, a quadrilogia de Divaldo Pereira Franco, né? De Filomeno, Transição Planetária, Perturbações Espirituais, Amanhecer de uma Nova Era, No Rumo do Mundo de Regeneração, para que a gente possa realmente entender toda esta movimentação. Como diz o espírito Mardoqueu, na Revista Espírita de outubro de 61, a imagem que ele cria da Terra destes tempos é: a Terra está em trabalho de parto. Parto para nós aqui tem dois sentidos. Parto no sentido, uma nova vida que surge, novos valores que estão sendo construídos. E parto também significa a expulsão do feto, né, que está saindo ali para a vida extrauterina. Então nós estamos construindo novos valores, uma nova vida, e ao mesmo tempo, dentro dessas ações da espiritualidade, conforme Kardec já havia dito, nós estamos, né, a divindade vem agindo, entre aspas, né, expulsando aqueles que não estão se ajustando a esta nova proposta. Isso já vem acontecendo há algumas décadas. Então nós vamos entendendo. Nós somos hoje aquele, mal comparando, enxergando uma casa em obras, tudo derrubado, uma aparente bagunça, porque quando falamos de planejamento divino, não há espaço para falta de planejamento, tudo é ordem, tudo é responsabilidade, tudo é adequado, tudo é certo.
Então muitas pessoas olham a Terra hoje e é como se eles estivessem no meio de uma casa em construção, aquela bagunça, cimento, pedra, os funcionários correndo para lá e para cá, e a pessoa fala, nossa, que bagunça isso aqui. Aí você põe na mão da pessoa a planta do que será aquela construção, aí ela começa a olhar e entender o que virá logo mais. E perceber que não há desordem, há ordem. O Espiritismo para nós simboliza esta planta deste momento de transição planetária, para entendermos o que está sendo feito pela espiritualidade. Muitas medidas estão sendo tomadas. A obra no rumo do mundo de regeneração trouxe várias. Graças à autoridade moral do Divaldo, a sua folha de serviço prestado à doutrina, a gente lê aquela obra de Filomeno e vê ele descrevendo regiões do mundo espiritual inferior sendo transplantadas, retiradas, através do que se assemelhariam a gruas, onde quando espíritos compromissados com a regeneração, agindo, transplantam pedaços dessa região trevosa, inferior, e já levando para o mundo onde eles irão. Porque a lei de Deus é tão perfeita, que mesmo esses que estão saindo, irão aonde estarão, para cumprir uma missão. Eles não são expulsos, enxotados. Quando os exilados de Capela vieram para cá, auxiliaram no progresso da Terra e foram recebidos pelo Cristo, que os conclamou a ajudar. Estes espíritos irão lá ajudar. Eu achei pitoresco, vou pedir até ao André Siqueira autorização, que ele nos contou lá, hoje com essa criatividade das redes sociais. Ele nos contou assim que a imagem que construíram na internet com inteligência artificial, uma pessoa assim orando em silêncio, e aí aparece o seu benfeitor espiritual e fala com ele, olá, ele se assusta, né, porque não tinha mediunidade, e o benfeitor fala com ele, está em prece, você está sendo convidado a ser o pai de uma nova civilização. Só se assustou. Pai de uma nova civilização? Mas eu não tenho condições, eu ainda não sei nada, como é que posso ser pai de uma civilização? Aí o benfeitor perguntou para ele, você sabe acender um fósforo? Porque aonde você vai, eles nem conhecem o fogo ainda. O André Siqueira, essa imagem daqueles que estão saindo, levando o progresso para lá. Então isso vai nos enchendo de esperança e de entusiasmo, para saber que os benfeitores estão agindo. Essas medidas, como disse Spinelli na obra, estão sendo tomadas. Nós não a conhecemos todas. Não temos condições de conhecer todas as medidas que estão sendo tomadas. Mas eles estão agindo.